Olá, como vão vocês? Prontos para mais uma aula? Prontos para mais um conteúdo fantástico sobre ecologia? Sobre esta nossa fantástica, incrível fábrica de vida, onde vivemos, onde realizamos todas as nossas reações. Apesar da brincadeira, apesar do tom de brincadeira, é isso mesmo que significa ecologia. É o local onde desenvolvemos todas as nossas ações. É onde a nossa vida é sustentada, a vida de outros seres vivos são sustentadas, né? É sustentada, tá? Hoje nós vamos falar sobre sucessão ecológica. Nossa, o que é sucessão ecológica? Né? Então nós vamos perceber que o meio ambiente, os seres vivos, os vegetais, o ecossistema, a ecologia, está em constante transformação, sempre mudando. Quantas vezes eu já falei isso? E quantas vezes mais eu vou falar? Eu vou falar muito para vocês. Evolução é isso. Sofremos uma ação do meio ambiente, nosso organismo, ou os organismos, ou o meio ambiente, ou as plantas, ou os vegetais, ou os animais, eles se modificam permanentemente ou temporariamente para se adaptar, né? Por exemplo, se tiver muito frio, colocamos agasalhos, os animais se fecham, né? Vão para a hibernação. Se tiver muito calor, ao contrário. Se tem muita água, muita chuva, os animais se protegem em lugares mais secos. Se tem pouca, buscam água. Isso são alterações do meio ambiente que dá o dinamismo das populações, dá o dinamismo das pessoas e dos seres vivos. Pode ser permanente, né? Teve uma grande catástrofe, por exemplo, já falei aqui, do acidente de Mariana, em Minas Gerais, causado em 2015, que modificou todo aquele ecossistema, todo aquele meio ambiente, né? E agora o que vai acontecer? Bom, aquele meio ambiente, tanto o sólido quanto a água, quanto o gás que está lá, vai precisar passar por um processo de sucessão ecológica até se reequilibrar novamente. É sobre isso que nós vamos estar falando agora, ok? Então vamos lá, constante evolução, transformação, dinamismo permanente decorrente das ações ambientais. Permanente ou temporário, né? Às vezes é uma modificação só no momento, depois o meio ambiente, o local, o ecossistema volta a funcionar da mesma forma, tá? Comunidades simples se transformam em complexas até atingir o seu clímax. Uau, o que são clímax? Explicaremos ao longo da aula, tá? Então, comunidades simples, por exemplo, se nós colocarmos um vaso de água ou um copo de água, se nós deixarmos esse copo de água por vários meses, vários dias ou ano, ou essa água toda vai evaporar e nos resquícios das águas vão formar pequenos agentes, pequenos seres vivos como líquens, fungos, bactérias. Se for um chá, isso é bastante fácil de ver, né? Quando a gente deixa um copo de chá, uma xícara de chá, vários dias debaixo da nossa cama, porque a gente esqueceu, ou ao lado da nossa cama, a gente vai pegar lá e vai ver que está o chá cheio de fungo, mofo, líquen, bactérias, né? Esse é o ciclo de vida, tá? Então, saímos dessas comunidades simples, por exemplo, pegamos uma área desértica, né? Com pouca vida, então é bem simples, tem bem pouca vida, e vamos até uma floresta, um dinamismo muito grande, muitas espécies, né? Esse processo nós chamamos de sucessão ecológica. Dentro dos processos de sucessão ecológica, nós temos 3 agentes, né? Que são as pioneiras, ou ecéses, que são as primeiras plantas, são os primeiros organismos a constituir um ambiente cru, um ambiente sem vida. Então nós precisamos dessas pioneiras, porque elas vão chegar ali, são mais simples, então tem mais resistência, vão conseguir se adaptar mais rápido e se desenvolver. Temos os intermediários, que não são nem pioneiras, nem clímax,
também chamadas de facultativas muitas vezes, porque elas podem se adaptar em vários tipos de ambientes, né? Mas que elas estão ali entre um e outro sistema e podem ficar ali nessa situação por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tá? E as clímax, que são complexos, são finais. Então, depois que vieram as pioneiras, começaram a se estabelecer, começaram a desenvolver reações, nutrição, reprodução, gerando matéria, gerando energia, compondo aquele ambiente de energia, surgem as intermediárias e que ficam ali também, sofrendo transformações biológicas, transformações químicas, e depois surgem então as clímax, que são espécies que vão dominar um meio ambiente, um ecossistema, e vão ficar por ali, se ninguém interferir, por milhões ou muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tá? Essas são as espécies clímax, ou as comunidades clímax. Tá? Certo? São processos lentos, graduais, né? A gente, como ser humano, às vezes pode até interferir, fazendo algumas ações, né? Mas normalmente levam muito tempo, né? Uma área degradada, nós vamos ver lá a Mariana, novamente, vou dar o exemplo que está muito vivo para vocês, vai levar muitos e muitos anos se não houver interferência, se não houver nenhuma ação do ser humano na recuperação daquele ambiente degradado, destruído, tá? Então, é a substituição por seres mais complexos e exigentes, tá? Então, pioneiros, como eu falei para vocês, se instalam em um novo ambiente, são normalmente seres mais simples, lembra dos nossos 5 reinos, né? Monera, protera, fungo, líquen, animais e vegetais, certo? Então, são líquens, são musgos, as gramíneas são os vegetais mais simples, né? Alguns insetos. Depois que eles se estabelecem, começam a formar um dinamismo, fazer trocas energéticas, trocas nutricionais, né? Formam a sua cadeia nutricional, sua cadeia de troca de energia, de matéria-prima. Surge, então, são seres orgânicos, são seres vivos mais simples, né? Resistentes em menor número de espécies, porque são menos espécies que são sujeitas a esse tipo de clima, né? A abundância é muito menor. Estabelecem as condições microclimáticas para esses seres, para os seres mais complexos, que podem ser tanto os intermediários quanto os climas, se estabelecerem, né? Tem grande produção de energia líquida, ou seja, produz muito. Então, se lembrarmos de uma gramínea, se lembrarmos de um pasto, se lembrarmos de um campo, tem muita matéria-prima ali, tem muita energia. Lembra da nossa cadeia trófica? Né? Nós tínhamos uma base com muita energia e conforme iam se alimentando, os animais iam consumindo para a sua vida, mas iam perdendo energia, e lá no topo da nossa cadeia trófica nós tínhamos um decompositor final com energia embutida muito menor, né? Então, quanto mais na base, quanto maior o número de indivíduos, mais o volume de energia embutida, tá? E isso acontece porque são seres autótrofos, capazes de fazerem fotossíntese e gerar a sua própria energia. Então eles geram energia, está ali disponível, consuma quem quiser, né? Ninguém consumiu ainda, está ali, está toda ali disponível, tá? E essa fotossíntese é maior do que a respiração, porque a taxa metabólica desses vegetais ou desses animais, né, no caso dos insetos, é muito pequena, é muito menor. Então eles consomem muito mais energia do que eles respiram e liberam, tá? O excedente da matéria orgânica é liberado. Claro, já falamos isso várias vezes. Toda vez que um ser vivo, um ser orgânico morre, toda aquela matéria que existe em seu organismo vai ser liberada de alguma forma, tá? Aqui chamada de matéria orgânica, tá? Que é a matéria do organismo, tá? Pioneiros ou ecéses, né? Então, destacam seus líquens por sua capacidade de mineralização,
que se associa à matéria vegetal das gramíneas, aumentando a fertilização do solo. Então, os líquens eles conseguem se estabelecer em qualquer tipo de organismo: pedra, rio, solo, árvores, tronco de árvores, prédios, edifícios, casas, ruas. Se observarmos, nós vamos ver uma estrutura de líquen ali. O que o líquen está fazendo? Ele está extraindo daquele ambiente, daquele local, os seus compostos químicos necessários para a produção da sua energia para alimentar outros seres vivos, tá? Por meio do que? Da fotossíntese, tá bom? E podem também se associar a outros vegetais, e aí conforme for essa associação, vai gerando as suas reações, né? Tá? Quando eles vão fazendo isso, eles vão liberando, eles vão decompondo, eles vão liberando resíduos. Essa liberação de resíduos vai fazendo com que o solo fique mais nutritivo, tenha mais umidade, porque libera a água. A gente já falou no ciclo da água, que os animais liberam a água, os vegetais, quando se decompõem, liberam a água. Isso vai fazendo alterações naquela estrutura do meio ambiente e vai capacitando aquele microambiente para que outros organismos entrem e se instalem e se estabeleçam e se desenvolvam. Tá? Tem grande atividade reprodutiva. Claro, eles não têm uma necessidade muito grande de sobrevivência. Eles querem se reproduzir, né? Seja os animais, os insetos, né? Quantos insetos? Os insetos são muito rápidos em se reproduzirem, né? Tá aí o mosquito da dengue. Só que o tempo de vida deles é mais curto, tá? Uma vez que vivem em condições adversas. Então, como eles não têm condições ideais, a forma como eles têm para garantir suas vidas e a garantia da perpetuação da sua própria espécie é através da reprodução. Vamos reproduzir, gente. Vamos produzir novos descendentes aí. E é assim que eles fazem, né? Tá? Também para a dispersão de sementes e esporos. Então, tem menos obstáculo. Uma semente, um esporo num campo aberto, ela vai viajar, vai voar pelo vento, por outros animais, de uma forma muito mais fácil do que se ela estivesse no meio de uma montanha, de uma floresta, onde ela encontraria obstáculos para o seu deslocamento. Tá? Quanto mais adversas as condições ambientais, menor a capacidade de sobrevivência e maior o investimento em reprodução, né? Então, isso que eu falei. Quanto mais adverso for o meio ambiente, mais o organismo vai investir na sua reprodução. Para quê? Para garantir a preservação, a perpetuação da sua espécie. Tá? E aí, com esse processo de modificação, o solo fica mais nutritivo, há mais água, entra água, cresce um pouquinho a planta aqui, tem um animal ali, começa a haver sombreamento e outros indivíduos de outras comunidades chamadas intermediárias surgem para habitar, coabitar ou suceder aquela primeira comunidade chamada de pioneira. Por isso, sucessão ecológica. Estão sucedendo a primeira comunidade ecológica, né? Se instalam após as atividades dos pioneiros para estabelecer melhores condições à sobrevivência e desenvolvimento da vida. Então são estruturas de animais e vegetais mais complexas, um pouquinho mais complexas. Já vemos aí os arbustos, as herbáceas que já começam a apresentar o xilema, o lenho, né? Uma estrutura mais rígida das suas células, dos seus tecidos, né, que são os arbustos e os herbáceos. Um porte maior, então as plantas já não são mais tão rasteiras, não são mais líquens, mas começam a surgir uns arbustos, né, umas plantinhas mais altas, já dando uma modificada na paisagem daquele ambiente ou nas condições ambientais, microclimáticas daquele ambiente, né? Favorecendo então que outros seres vivos se aproximem ou se cheguem, né? E criando as condições para que as próximas comunidades também possam entrar, né? Tá? Que são o estabelecimento de novas espécies e espécies mais exigentes, tá? A produção energética líquida é menor do que nas pioneiras.
pois necessitam mais energia para sua preservação. É claro, porque se são seres mais estruturados, com uma estrutura pouco mais complexa do que os pioneiros, então eles precisam de mais metabolismo, né? Eles precisam consumir mais energia para sustentar suas próprias vidas e para se reproduzirem, tá? Então, o balanço energético, a energia disponível aí é menor, né? Voltando a olhar para aquela questão da cadeia, né? Da cadeia trófica, né? Ah, mas e as árvores que são muito maiores que os capins? São muito maiores, claro que são muito maiores, mas são muito mais complexas. Então a disponibilidade daquela energia é muito mais complexa do que um capim, né? Se eu colocar um capim para pegar fogo, ele vai queimar fogo rapidinho, né? Se eu colocar um pedaço de lenha para pegar fogo, para queimar, vai levar um tempo até ele secar, até ele conseguir uma temperatura interna, até ele começar a liberar um monte de elementos químicos e aí ele conseguir se carbonizar, né, e ter a combustão, tá? Então, o clímax, né? Então, comunidade mais desenvolvida de um ecossistema, tá? Então, é o último dos últimos. Então, vieram os pioneiros, modificaram inicialmente, vieram os intermediários, melhoraram as condições hídricas daquele ambiente, sombreamento, diminuíram a temperatura, né? Geraram uma facilitação de entrada de outros organismos, né? Aumentou o dinamismo da população da comunidade. E aí, então, depois vem as espécies das comunidades clímax e se instalam aí, tá? Exploram o máximo os recursos naturais existentes em um meio ambiente. Então tem maior biomassa, tem maior biodiversidade, tem maior número de nichos ecológicos. Lembra o que eram os nichos ecológicos? A cadeia alimentar dos animais, né? Então tem mais diversidade, porque tem mais tipos de alimentos. Eu falei da diferença entre o capim e a lenha e a árvore, né? Então a árvore tem uma biomassa muito maior, é muito mais pesada, é muito mais sólida, é muito mais constituída de carbono e tem uma estrutura de célula e de parede celular muito mais densa, muito mais rígida do que o capim, né? Estável e com maior capacidade de perpetuação. Então, se você tiver uma floresta e ninguém for lá destruir, desmatar, colocar fogo, cortar toda aquela vegetação, aquela floresta pode permanecer por milhões de anos, que é o caso da nossa mata amazônica, caso as pessoas não vão até lá para destruí-la, né? Menor produção energética líquida. Lembra todos esses slides, tudo quando a gente falou sobre os pioneiros, sobre os intermediários, nós estamos sempre falando de energia líquida, ou seja, aquela energia disponível para o próximo ser vivo na sua cadeia trófica, né? Na sua cadeia alimentar. Então você vai comer uma grama, você vai comer um capim, você vai comer uma alface, você vai comer um repolho, um brócolis, é muito mais fácil do que você comer um pedaço de madeira, correto? Aliás, nós não conseguimos digerir um pedaço de madeira, tá? Menor produção energética líquida disponível, ainda que com alta taxa de fotossíntese, tá? Tem muita fotossíntese aí, todas essas fases os vegetais estão desenvolvendo fotossíntese, né? Mas a fixação é diferente. Vamos falar um pouquinho de Amazônia rapidamente para vocês, porque é um assunto bastante controverso, mas eu posso lhes garantir que a Amazônia é essencial para a vida planetária, é essencial para a vida do ser humano e de todos os seres que habitam no planeta. Nós não podemos destruir a Amazônia, assim como nós não podemos destruir o Cerrado, que é um dos nossos biomas mais destruídos hoje em dia, né? Nós vamos falar dos diferentes biomas brasileiros e mundiais. Mas a Amazônia tem uma função muito importante. Ela regulariza temperaturas, ela regulariza
o deslocamento de massas, né? Para algumas pessoas, e em algum momento, em certo momento, eu posso falar que ela regulariza a quantidade de CO2 e oxigênio na atmosfera. Isso precisa de uma explicação mais profunda, não é aqui que eu vou explicá-lo, tá? Mas ela tem N benefícios, né? Ela tem uma grande variedade de biodiversidade, né? Então, ela tem recursos, ela retém água, retém solo, retém vida, retém biomassa, né? Muito grande. Então a Amazônia é extremamente importante. Jamais neguem isso. Jamais neguem ou digam que a Amazônia não é importante, tá? Com esse processo da sucessão ecológica que a gente viu, dos pioneiros para os intermediários, para os clímax, nós temos ganhos ditos, ganhos de biodiversidade, ganhos de biomassa, taxa de fotossíntese, complexidade dos sistemas e das formas de vida, maior nichos ecológicos. Nós tínhamos uma forma de vida simples, agora nós temos N formas de vida, N nichos ecológicos, né? O pássaro, o macaco, a onça, o tigre, o boto, o peixe, o dourado, a jiboia, olha, é muita cadeia trófica, é muitos nichos ecológicos, né? Homeostase é essa troca de temperatura atmosférica, que é a floresta amazônica. Então ela tem a capacidade de resfriar a temperatura do planeta, resfriar a temperatura da atmosfera. Com esse resfriamento, ela regula o deslocamento de uma série de massas atmosféricas, e com isso ela regula a temperatura do planeta, tá? Se nós não tivéssemos atmosfera, e aí é fácil vocês lembrarem, lembrem, onde que é mais quente? Embaixo de uma árvore, de uma floresta ou de um parque, ou lá na beira da praia, que não tem vegetação nenhuma, e o sol está escaldante na nossa cabeça, bate na areia, volta para a gente, num deserto, né? Ou no asfalto, se a gente ficar no asfalto, onde que é mais quente, né? Então a floresta tem essa capacidade de regulação da temperatura, tá? Da atmosfera. Produção energética bruta aumenta, né? A bruta, tá? Lembra, a bruta aumenta, mas a líquida diminui. Por que a líquida diminui? Porque nós temos mais seres vivos, mais organismos consumindo toda aquela energia disponível. Então o que vai sobrar de energia líquida é menor, mas a bruta é muito maior, tá? Produção de líquidos, né? Produção de água através da evapotranspiração ou através da regulação homeostática. Então diminui a temperatura do solo, com isso diminui a evapotranspiração. Controle das massas, a gente já falou, aumenta a taxa de reprodução, porque nós temos aí muitos animais, e outros, né? Que podemos chamar, então, podemos até falar de benefícios, melhoras para as questões ambientais, efeito estufa, purificação do ar, controle de poluição, né? Diminuição das alterações climáticas, tá ok? Nós temos dois tipos de sucessões ecológicas, as primárias e as secundárias. As primárias são aquelas iniciais, onde não tem nenhum tipo de vida, então são ditas primárias, ou sucessão primária se refere aos seres ou aos tipos de sucessão lá dos pioneiros, né? Então primárias, sucessões primárias, e depois nós temos as secundárias, que já vão pegar os intermediários e chegar até os clímax, né? Então, num processo de sucessão vegetacional ou sucessão ecológica, nós temos os ecológicos e nós temos os secundários, tá bom? Esses são os processos, né? Tá? Então, iniciais são as primárias, nunca habitados, locais nunca habitados ou ambientes totalmente degradados, destruídos. Secundários, que já apresentam condições favoráveis por comunidades previamente estabelecidas, que é o papel das pioneiras ou ESSESs, né?
ou extintas mesmo, né? Depois de um incêndio, depois de um desmatamento, depois de uma inundação, movimentos de solo. Então, surge uma nova vegetação, uma nova comunidade dita secundária, né? Ocorrem normalmente as clímax. Se as clímax eu tenho uma floresta amazônica, vamos dizer que aconteça um temporal, uma grande inundação, um grande vendaval e destrua a floresta amazônica, que é uma comunidade, é uma fase clímax dentro da associação ecológica, vai precisar de todo um reprocesso de reconstituição, de sucessão ecológica. Se estabelecer exatamente igual ao que é a Amazônia hoje, nós chamamos de clímax novamente, mas isso é impossível de acontecer, então nós vamos chamar de desclímax, tá? Por isso que é tão preocupante a questão do desmatamento, porque nós nunca vamos conseguir restabelecer o valor ambiental, o valor dos recursos naturais de uma floresta natural, né? Nós sempre vamos ter perdas energéticas, perdas de vidas, perdas de biodiversidade. Ok? Então, olha lá, sucessão ecológica, de um modo simples para vocês entenderem. Eu tenho gramíneas, eu tenho pouca sombra, eu tenho pouca massa, né? Mas eu tenho vegetais de rápido crescimento. Então, aqui são os pioneiros, certo? E aí nós temos, então, depois que eles vierem, começaram a surgir pequenas sombras, a umedecer o solo, a melhorar as condições do solo, né? Eu tenho, então, o surgimento da segunda fase, que são as intermediárias, né? Ou intermediários, né? Tá? Então vocês percebem que já tem uma formação de um pequeno tronco, né? São arbustivas, já são maiores, o porte é maior, são herbáceas, né? Então ficam mais fechadas, começam a formar uma cobertura de matéria orgânica mais interessante, tem mais sombra, começa a umedecer o solo. Então são os intermediários, para depois nós termos então os clímax, que são, né, os indivíduos clímax dentro de uma associação ecológica, as últimas comunidades, populações a se inserirem, com grandes portes, grande volume de biomassa, né, lenho, xilema, né, grande porte, grande porte, certo? Grande biodiversidade, né? E aí é só olhar aqui, qual é a figura que está mais cheia? Essa aqui ou essa aqui? Essa aqui está mais vazia. Se ela está mais vazia, ela tem menos biomassa. Essa aqui está mais cheia, ela tem mais biomassa, tá? E assim, então, neste sentido, acontece o processo de sucessão ecológica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. E nós voltaremos em breve. Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Leiam, estudem e mantenham-se em dia. Não deixem acumular conteúdo, porque senão fica difícil. Tá bom? Abraço para vocês. Tudo de bom.